Alô. Alô. Muito obrigado. Gente, essa música é de João Paulo, próprio grupo, e essa música que iremos cantar, o tema será o tema central do quinto CD, Encontro, certo? É uma composição de Dani e também de João Paulo.
Uma boa noite, meus queridos amigos, queridos irmãos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com.br, a partir desse momento, ao vivo. E hoje iniciando, como informamos há dias atrás, o primeiro programa, Alegria de Viver. E o objetivo deste programa é justamente falarmos da questão do suicídio, a questão das ideações suicidas, né? E deste momento que a sociedade vive, né? Essa situação, essa epidemia, essas tristezas que geralmente não encontramos, né, vamos dizer, entre aspas, as soluções e os caminhos que nos possam levar e a retornar ao caminho da alegria de viver. E que muitas vezes, por conta daqueles que estão bem próximos de nós, não perceber e não dar a importância necessária para aqueles que perto de nós tenham ou estejam apresentando um comportamento diferente, e por conta também de acharem que é um momento que está vivendo, e a preocupação de ir até estes para ter um diálogo, uma conversa, para começar a perceber que algo mais profundo ali pode estar se encontrando. O programa Alegria de Viver veio justamente na tentativa de levar um subsídio para as pessoas lidarem com a problemática do suicídio, da depressão, que são situações difíceis que está assolando a nossa sociedade, os nossos entes queridos, né? Jovens que ao longo dos meses vêm tirando as suas vidas, pensando que com isso vai afastar todas as problemáticas. E nós sabemos, né, e pela doutrina espírita, pelas orientações dos espíritos, e como nós já sabemos, nós continuamos a viver depois do desgaste ou do tirar a vida, né, do corpo. Queria que vocês nos dessem um retorno, né, do áudio, se vocês estão ouvindo, se estão... Parece que houve um pequeno problema aqui no áudio. Muito obrigado. Alô? Queria que vocês nos dessem justamente um retorno em relação à questão do áudio, né? E para que possamos continuar. Tudo bem. Então, como falamos, o problema do suicídio e da depressão tem uma importância tão imensa que não imaginamos a repercussão que isso pode ocorrer, né, na existência atual. A nossa companheira Ana Maria Galego, que está justamente em Portugal nos ouvindo, uma boa noite a todos que estão. Então esse programa hoje justamente estreia... Já é o tema do nosso quinto CD. Infelizmente, era para chegar agora. A estreia, né, do programa Alegria de Viver,
e como falamos anteriormente, é uma tentativa de levar um subsídio de informação para não só aqueles que estão passando por esses momentos, às vezes invisíveis, porque aqueles que estão próximos de nós não conseguem perceber essa situação, né, e levar o conhecimento da população em relação a essa questão, né? Então a doutrina espírita ela fica muito à vontade de trabalhar esses temas, e hoje, como o primeiro estudo que nós vamos fazer, né, na noite de hoje, nesse momento, no programa Alegria de Viver, é um texto de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que nós encontramos no livro Resposta da Vida. E o nosso querido André Luiz, nas mãos de Chico, diz o seguinte: todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalhe, não daqueles que acumulam inutilmente. E como já no início aqui já temos umas reflexões justamente para fazer, porque a própria felicidade não é esse tapete mágico que muitos de nós imaginamos. Ele é fruto de uma construção, né? E não quer dizer que nós foram dada a oportunidade da reencarnação para que aqui pudéssemos pagar, vamos dizer assim, as nossas dívidas, sofrer as agruras da vida, mas encontrar o nosso momento e a harmonia e a felicidade que possamos viver nesse momento. Então é uma construção, é de todos nós. E segue André Luiz dizendo: tanto isto é verdade, que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldades e suprimir muitas dificuldades dos outros, né? A exemplo disso nós encontramos na própria vida de Chico Xavier. Quantas dificuldades pessoais ele tinha, né? A questão dos problemas físicos, né? E em detrimento de todas essas dificuldades, ele teve uma vida de doação para com o outro, né? Esquecendo até das suas próprias dificuldades físicas. E é isso que André Luiz nos coloca aqui. Conquanto, às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova e desfalecimento. Isso significa dizer que, independente do que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar sempre os recursos necessários para consolar aqueles que estão próximos de nós ou que nos buscam na tentativa de encontrar justamente a força e o amparo de que necessita para sair das dificuldades, né, que estão passando. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos através da melhora que venhamos a realizar para os outros. Então, é aquela questão que Jesus colocou do amar uns aos outros, né? Porque na medida que nós ajudamos o outro, nós iremos encontrar o conforto que nós estamos necessitando. A vida é um dom de Deus para e em todos. A vida é um dom de Deus. E diante desse dom que Deus nos dá, que é a vida, só a Ele compete justamente tirar esta vida. Então nós que temos esse esclarecimento a respeito da vida, da preexistência da nossa vida e continuar a viver depois da nossa morte do corpo físico, que devemos
fazer o máximo para perpetuar a nossa existência e também fazer com que aqueles que se encontram nesses momentos de dificuldades, às vezes uma depressão ou uma tristeza leve, e por conta de não termos o cuidado necessário para chegar próximo destes, pode se acentuar numa situação de uma tristeza mais intensa e encontrar-se mais na frente justamente a depressão. E muitas vezes são problemas pequenos que apenas por conta de uma orientação vai fazer com que aquele encontre o eixo na sua existência e siga, né, a sua caminhada. E segue André Luiz dizendo: e quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Isso significa dizer que nós temos uma responsabilidade aqui na Terra, nesse momento, que é nos conhecermos, trabalharmos para o nosso equilíbrio, mas também participar da vida em sociedade, de observar aqueles que precisam mais do que nós. E nós temos esses recursos necessários dentro de nós para ajudar a estes, mesmo que não sejam recursos tão profundos de conhecimento, mas nós temos algo a oferecer. E muitas vezes orientar aquele para encontrar, se for algum problema muito profundo, a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, né? Levar à casa espírita para receber as orientações e o tratamento do lado espiritual e igual valia também no tratamento médico, porque se existe a medicina, a psiquiatria, a psicologia, é porque elas são necessárias para todos nós. Se aspirarmos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você acondicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fieira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço do bem comum. Cada um de nós tem um ponto de vista em relação à vida, nós temos as nossas crenças, nós temos a nossa forma de viver. Mas diante das nossas afinidades, nós devemos buscar, né, os grupos que nós temos afinidade para nos fortalecermos e encontrar os recursos necessários para poder ajudar melhor e trabalhar melhor em nós as dificuldades e nesse aprendizado ajudar aqueles que precisam e que nos buscam, né? É tão importante colaborar na higiene do seu bairro e na construção da sua escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva com segurança, cooperando na segurança dos outros. André Luiz sempre colocando, né, no texto a questão da solidariedade, da caridade, a preocupação com o outro em detrimento de nós mesmos, porque isso nós temos exemplos. É Chico, é Madre Teresa de Calcutá, é Irmã Dulce, são missionários que viveram aqui conosco, que diante de suas próprias dificuldades, eles devotaram a sua vida em prol dos mais necessitados. Quantos nas suas existências não livraram muitos irmãos do suicídio, né? De cometer esse ato, né, de fugir das problemáticas da vida, que são as provações, as expiações, e que quando chegaram no outro lado da vida encontraram justamente a certeza de que, aquela certeza que não tinham, de que iriam continuar vivendo. E aí vem os dramas de consciência, mas
diante do arrependimento, eles encontram uma nova oportunidade de retornar ao plano físico, na sabedoria e infinitude de Deus, né, e na profunda justiça, de refazer a sua escalada rumo à evolução. Então, viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e à vida que nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes. É aquele lema que a própria doutrina espírita coloca, né? Fora da caridade não há salvação, né? E essa caridade abrange um leque de conhecimentos, uma visão tão ampla da sociedade, porque nos remete justamente aí que o que André Luiz coloca nesse texto, a solidariedade, a ajuda mútua, a fazer com que aqueles que se encontram em dificuldades e não sabem sair das suas dificuldades, e nós podemos muitas vezes tirar estes e fazer com que eles voltem à sua alegria de viver, esqueçam as ideações suicidas, esqueçam essas tendências que alguns têm de fugir, né, das problemáticas da vida e das suas provações. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém, e os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu. Porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. Isso é muito interessante e muito forte, vamos repetir. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu. Porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos, a servirem também. É muito interessante esse final do capítulo, Viver Melhor, de André Luiz, porque ele nos remete justamente à questão da solidariedade, né? E a questão daqueles que foram para o outro lado e que às vezes uma visão que nós temos vamos dizer, de religiões outras, que vamos estar num sono eterno e que um dia vamos despertar no juízo final ou coisa parecida, ou vamos estar num sono eterno. Nós vamos levar o que temos de nós espiritualmente, são os tesouros do coração, são os dramas de consciência, são as alegrias, é tudo aquilo que nós plantamos aqui nesse momento existencial. Então, se vamos com a nossa personalidade, nós como espírito estaremos no outro lado, então lá também é um lugar de trabalho, é um lugar de estudo, é um lugar de esforço para encontrar a própria melhoria. E mais uma vez, como ele coloca, também no sentido do não egoísmo, da não vaidade, porque nós vivemos dentro de uma sociedade precisando um dos outros, né? Então, o suicídio poderia hoje na sociedade ser muito evitado, né? Haja visto o número que nós encontramos a nível mundial, né, de pessoas que procuram tirar a sua própria vida, muitas vezes por descaso daqueles que não têm
a devida preocupação de observar as pessoas que estão do seu lado, né? E quando observam, já é tarde, estes já entraram no processo justamente do suicídio e vão encontrar as dificuldades lá no outro lado, né? Porque é uma falta muito grave, né? Mas tirando essa questão, né, que nós não queremos julgar essa questão, vamos discutir esse assunto com mais propriedade no futuro, e quem sabe trazer pessoas outras para que a gente possa discutir temas relacionados a essa questão, né, para dar uma dinâmica maior ao programa Alegria de Viver. Então, que possamos ficar com esse texto, que é inaugural para o programa de hoje, né, e que vocês possam ter essa compreensão de que, diante das nossas dificuldades, nós temos as condições interiores para ajudar as pessoas. Nós temos a devida percepção, só é querer e sair do nosso conforto também para conhecer melhor aqueles que estão à nossa volta. Porque nós temos dentro de nós toda a capacidade que precisamos, né, e o conhecimento, né, a energia positiva, porque quando na nossa criação foi colocado a luz dentro de nós. E certa vez Jesus disse que faça brilhar a vossa luz, né? Então, se ele disse isso, é porque esta luz está dentro de nós. E precisamos, com essa luz, iluminar os caminhos para perceber que tem irmãos que precisam. Então, com essa percepção, com esse exercício, nós poderemos tirar muitos dessa linha das ideações suicidas, né? Desses momentos, às vezes de uma pequena tristeza que poderia se perpetuar e mais na frente ela ter uma repercussão maior, né, naquele indivíduo. Então, essa possibilidade nós temos e vamos começar a refletir sobre essa questão. Vamos discutir esses assuntos mais aqui nesse programa Alegria de Viver, que é o primeiro, e com muita emoção iniciamos esse trabalho, né, esse programa que já vinha sendo elaborado, já vinha sendo trabalhado para que possamos discutir esses assuntos, e um assunto tão importante hoje, no momento em que a sociedade vive. Depende de nós, claro. Então, nas orações de cada um de nós, antes do deitar, antes de colocar o nosso corpo, porque nós somos um espírito que temos um corpo, e que esse corpo precisa ser bem cuidado. Então, na hora de colocá-lo para recuperar essas energias durante a noite, antes disso, que possamos também nas nossas orações colocar nas nossas intenções os suicidas, que eles precisam assim das nossas orações também. Lembrando daquela história que Divaldo conta no seu livro Semeador de Estrela, quando ele tinha o costume de um caderninho e anotar, né, às vezes olhava nos jornais aqueles acometidos de suicídio, e ele passou 15 anos orando por um determinado espírito, e uma noite, no seu apartamento, né, no seu local onde ele dormia, olhando pela janela as estrelas, um pouco triste, um espírito aparece no seu quarto. E o indaga por que aquela tristeza, né, por que aquele momento. E aquele espírito se revela dizendo que tinha sido aquele ao qual ele passou 15 anos orando, era um espírito suicida. E que ele deixasse aquela tristeza, aquela situação, se referindo a ele. Nós precisamos das suas orações. E naquele momento, Divaldo se emociona e entende a mensagem daquele espírito, né, e se conforta com aquelas palavras naquela noite em que ele se encontrava um pouco triste, né? É uma história belíssima que poderemos até trazer na íntegra, né, em um outro programa, para que a gente possa
discutir melhor essa que se encontra em um dos capítulos do livro Semeadores de Estrela. Então, o semeador de estrelas. Então, assim sendo, agradecemos o apoio de todos, né? Um abraço na alma de cada um, a todos que estiveram aqui, né? E que possamos, nesse primeiro programa, ser o primeiro de muitos que faremos ao longo, né, dos dias para frente, e que possamos levar a mensagem que nós temos o objetivo de levar o subsídio para que as pessoas possam entender melhor o suicídio, as ideações suicidas, a depressão, né, para que possamos contribuir todos nós juntos para a diminuição dessa verdadeira epidemia que assola a sociedade, os nossos familiares, amigos, né, e próximos, um pouco longe de nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e abençoe a todos nós para que possamos continuar nessa tarefa, nesse trabalho de esclarecimento de todos nós. Porque no momento em que nós estudamos para fazer um programa, primeiro nós estamos nos esclarecendo acerca dos assuntos, e agora nesse momento juntos estamos mais uma vez também nos esclarecendo. Uma boa noite a todos, Valdenice Francisco, lá de Esperança, muita paz, os companheiros lá de Portugal que estão conosco, os companheiros que estão aqui de Campina Grande e de outras cidades da nossa Paraíba e do nosso Brasil. Fique um pouco, né, com essa música que não foi por um acaso que escolhemos, do grupo Semearte, que é a música que abre o CD, o novo CD, o 5º CD desse grupo, né? A música Encontros. Certo? É uma composição de Dani e também de João Paulo. Muito linda, muito bela a música. E agradecemos de coração pela oportunidade de estarmos juntos, e divulguem esse novo programa Alegria de Viver nas suas redes sociais. E logo mais às 22 horas estaremos retornando com o momento com Chico Xavier. Podem ser capazes de fazer o amor brotar.